Fala galera, estamos de volta aí com a aula número 17 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. A nossa aplicação ela já está começando a tomar uma forma aí. Porém, todo site precisa ter uma apresentação, um layout, para que ele fique bonito para os usuários. Os projetos de desenvolvimento web geralmente têm a presença de um designer. Ele é responsável pela parte do front-end do site. E ele prepara o site para ficar com um belo layout, né? Escrevendo os códigos HTML, o CSS e o JavaScript se precisar. Mas se a gente está desenvolvendo uma aplicação sozinho, a gente não é nenhum expert em front-end, a gente pode utilizar o framework. E um framework, neste caso, que a gente vai utilizar aqui é o Bootstrap. O Bootstrap é um framework de HTML, CSS e JavaScript para desenvolvimento de projetos responsivos. Nele tem várias partes de código já prontas que a gente pode utilizar. Para quem não conhece, o Bootstrap é esse aqui, ó. É um framework, né, de HTML, CSS e JavaScript para desenvolvimento responsivos e funciona em qualquer tipo de dispositivo. Pode ser tela de computador, tablet, celular. Os pré-processadores ele já usa tanto o CS, que é o que a gente está utilizando, ou less, né? E a gente pode utilizar vários recursos dele. Por exemplo, a gente tem a parte aqui de CSS. Aí ele já vem com Media Queries, já vem tudo prontinho para a gente utilizar. Sistema de grid, botões. Tem a parte dos componentes. Tem a parte de ícone. Barras de navegação, que nós vamos usar também. Paginação, se quiser. Muitas coisas legais o Bootstrap oferece pra gente. Vamos voltar agora na aplicação. E agora vamos colocar aqui a gen do Bootstrap. Gen Bootstrap Sass, que é o pré-processador que ele utiliza. Opa, Bootstrap. Bootstrap, Sass, beleza? E além disso, a gente vai instalar também o Compass, que ele é um framework de CSS e que provê diversas funcionalidades, principalmente mixins, que são como se fossem funções que retornam CSS parametrizável e dá para reutilizar. O Compass é uma biblioteca de mixins, que eles encapsulam alguns dos aspectos mais legais do CSS. Então vamos lá, a gente vai colocar a gen Compass Rails. Vamos rodar o bundle. Install - without production. Enter. Beleza. Instalou. Agora a gente volta aqui no editor e eu vou abrir um arquivo chamado application.css. Ele fica em app, assets, style sheets, application.css. Tá aqui. E aqui tem todas as listas, né, todos os arquivos do CSS que devem ser utilizados pela aplicação. Só que ele não é um arquivo CSS comum, né? A gente chama ele de manifesto. O que quer dizer isso? Ele declara todos os outros arquivos que ele dependem numa ordem especificada para ser compilada em apenas um único arquivo. Veja que dentro dele tem duas diretivas que a gente chama que é isso aqui. É o seguinte, essa diretiva informa ao Rails o seguinte, ele tem que compilar todos os arquivos de assets que estão no diretório corrente. Ou seja, o ponto indica o diretório corrente. Então, tudo que tiver dentro de app, assets, style sheets, e se tiver algum subdiretório aqui dentro também, tem que ser incluído. O require.self quer dizer que o próprio arquivo application.css também tem que ser incluído na hora de gerar o manifesto. Quando a aplicação ela é iniciada, esse arquivo application aqui, ele faz o quê? Ele verifica todos os arquivos de assets que a aplicação deve utilizar. JavaScript, style sheets, essas coisas todas, executam um processo de minificação, que é reduzir o arquivo sem espaços em branco ou linhas, mas que mantém a integridade dele.
Isso é feito para gerar apenas um único arquivo de cada asset. Por exemplo, um JS, né, um JavaScript, um CSS. Mesmo que tenham diversos arquivos no diretório assets. E isso ajuda na velocidade do carregamento da página. E já que a gente vai utilizar o pré-processador SES, vamos alterar o nosso arquivo application aqui, ó, para ele utilizar também o pré-processador. Então a gente vai fazer assim, dar um rename nele e vamos trocar o nome dele de application.css.scss e aí ele vai utilizar o pré-processador CS, que é o que a gente está utilizando. Legal. Agora nós vamos criar dois novos arquivos, né? Aqui dentro de StyleSheets. New File. E o primeiro vai se chamar, vou salvar ele aqui, bootstrap receita net.css.scss. E vou fazer o seguinte, aqui dentro desse arquivo a gente vai dar um import, @import, e vou importar o que? O bootstrap. Ponto e vírgula, salvo. Vamos criar um novo arquivo aqui, e ele vai se chamar compass receita net.css.scss. Legal, salvou aqui. Vamos importar também, @import compass. O que esse import está fazendo? Ele está dizendo para o Rails, para o nosso application, né, na hora de compilar todos os assets, ele tem que importar tanto a biblioteca do Compass quanto a biblioteca do Bootstrap, né? E para fazer isso, a gente vai ter que restartar a aplicação. Porque o Rails ele compila apenas quando os arquivos e assets apenas quando o servidor é inicializado. Ele não faz isso automaticamente se novos assets foram incluídos. Então a gente vai parar o servidor aqui um instantinho. Vamos subir novamente. Vai subir. Beleza. Voltamos aqui. Agora a gente vai lá na nossa aplicação. Vamos dar um refresh. E tá aí, ó. Ele já mudou a fonte, já mudou as letras, já ficou mais bonito, já deu uma arrumada, entendeu? Que ele já está utilizando o Bootstrap. Beleza. O que a gente vai fazer na próxima aula é customizar, né, a nossa aplicação para ela ficar do jeito que a gente quer. Então vamos incluir essas alterações agora no Git. Git add ponto. Git status para ver o que a gente alterou. Tá aí o que a gente alterou. E dá um git commit -m instalando o compass e o bootstrap. E vamos jogar lá pro Heroku. Git push Heroku master. Beleza. Heroku. Open para abrir a aplicação aqui para a gente ver. E tá aí, ó, a nossa aplicação funcionando bonitinha, né, com o Bootstrap no Heroku.